Então, nós vamos continuar essa prosa e nessa parte da nossa conversa, eu vou falar um pouco assim sobre a minha relação com, com estar em outro país, né, estar em outra cidade, especificamente também estar em Barcelona. O que essa cidade me ensinou, né? Então eu cheguei lá em setembro, que as aulas só começam em setembro, eu já cheguei em setembro, e minha professora, que é a Juana Sancho, e o Fernando Hernandes, o esposo dela, montaram um cronograma de trabalho que tinha a ver com as aulas no doutorado na Faculdade de Arte da Universidade de Barcelona. O professor Fernando Hernandes é professor lá. E a minha professora já estava, como a gente fala, que aposentando, jubilando lá, mas ela dava aula lá ainda sobre metodologia construcionista, e nós fizemos, eu, mas o grupo que pertencia ao grupo de orientação dela, tanto de mestrado e doutorado de outros países, e pós-doc, tinha uma brasileira também que estava lá, nós fizemos juntas, várias discussões, né? Então, de setembro a fevereiro de 2019, gente, eu já perdi eu estou fora do tempo aqui, é fevereiro de 2019, eu já estou em 2020, né? Já tem quase um ano que eu cheguei. Estou totalmente desconectada aqui. Nós fizemos aula com eles 3 vezes na semana. Eu ia na universidade para fazer aulas com um grupo de estudantes do mestrado e do doutorado em artes, e de todos os países, porque tinha muitas nacionalidades diferentes, e foi uma experiência riquíssima, muito rica. Ao mesmo tempo, também fiz duas aulas de línguas. Eu estudei a língua catalã e a cultura catalã, e também fiz o estudo da língua de espanhol, porque, na verdade, a língua principal da região da Catalunha é o catalão, né? O espanhol é falado, obviamente, mas nas aulas é obrigatório que a gente soubesse falar catalão, ou pelo menos ouvir catalão, entender catalão, porque as aulas eram em catalão, né? Então, eu também me envolvi com dois tipos de aprendizagens que também pertenceu a essa minha possibilidade. Junto com isso, né, nessas aulas de catalão que eu fazia, eu fiz várias, que eles chamam lá, né, na língua catalã, ruta, que seria uma rota no Brasil, na língua brasileira, né, ou portuguesa, ruta histórica. Então, nessas rutas históricas, todas que eram faladas em catalão, nós tivemos a oportunidade de ter encontro com vários professores diferentes da universidade, e aí não tinha a ver, né, especificamente com o meu pós-doc, de fazer uma ruta histórica sobre, por exemplo, as muralhas romanas, lá no El Gótico, né, de fazer uma ruta histórica sobre todo o sistema hidráulico que existe em Barcelona, que começou com o Império Romano, por exemplo, as termas, os banhos termais, né, dos imperadores romanos. Nós fizemos algumas rutas interessantíssimas nesse sentido, mas também fizemos outras rutas no sentido, por exemplo, de conhecer os principais, que eles lá chamam de cantantes, né, os cantores catalãs, e que a época de Franco, né, tinham que, como no Brasil, na ditadura, criar músicas metafóricas, né, para discutir a própria ditadura daquele momento. Eu fiz esse percurso, que foi muito interessante, e teve uma outra ruta científica, né, para mostrar os principais pontos em Barcelona, onde a ciência se destacou no século XVIII, século XIX. Agora não, mas assim, para a gente pensar assim, a estrutura da cidade, como ela estava, né? Então, foi bastante interessante. Também fiz as rutas, né, para conhecer, por exemplo, a obra de Gaudí, né, as suas casas, sua história, e
a representação de Gaudí para Barcelona e para a Espanha como um todo, né? E hoje para o mundo, né? E como que essa arquitetura, né, influenciou o modernismo, né? E por que ele que influenciou. Então, foram alguns percursos muito interessantes que trouxeram um olhar muito amplo para a minha formação. Fora isso, eu criei também um percurso paralelo para conhecer algumas universidades. Minha cachorra está fazendo um barulho aqui, gente, que eu tranquei a porta. Eu estou fazendo agora de manhã para ninguém me incomodar, mas eu vou. Bem, minha cachorra chama Bem. Senta aqui. Não tem jeito de gravar. No tempo de pandemia, você sabe que eu já tinha gravado, mas não tinha ficado legal. Agora a imagem está boa. Então vamos continuar. Eu estava falando das outras rutas que eu criei. Não vai dar para falar aqui, mas a gente pode criar depois um outro universo que eu gostaria de falar isso, que eu ainda não falei para ninguém. Mas eu fiz um percurso para conhecer algumas universidades importantes, algumas outras regiões importantes da Europa. Eu conheci, então, a Faculdade de Pedagogia na Finlândia. Eu conheci 3 bibliotecas muito importantes em Helsinki, né? Ou Helsinki, como alguns falam, Helsinki. Também conheci outras universidades que são importantes. Fui e visitei importantes prédios da Universidade de Oxford e não dá para listar, porque alguns outros percursos eu fiz e que foram bastante importantes para ampliar esse conhecimento cultural que a Europa pode nos proporcionar, mas ao mesmo tempo para nos perceber dentro dessa história, né, o que ela tem a dizer, bem como também algumas coisas que são hoje patrimônio da humanidade, mas que são importantes museus, como, por exemplo, os campos de concentração, né? Eu conheci o de Berlim. Então, isso são conhecimentos muito importantes e que a história tem a nos ensinar e que a gente precisava ter aprendido com muitas coisas, e muitos fatos se repetem e nos desumanizam, né? Então, o meu relacionamento com a cidade, com as pessoas, com a arquitetura, né, da Europa como um todo, de Barcelona, muito me ensinaram. Durante o meu conhecimento, minha convivência com a professora Juana e com Fernanda Hernandes, lembro para vocês que Fernanda Hernandes é um nome muito falado na pedagogia, no Brasil e no mundo, e Juana Sancho também, porque eles discutem um modelo diferenciado de educação e de tecnologia, né? Porque, excepcionalmente, o professor Fernando Hernandes, nós conhecemos ele no Brasil pelas pedagogias de projeto, que é o ensinar a partir da pergunta, da problematização, da investigação e de produtos que a cultura hegemônica não esperaria, né? Porque trabalha com o protagonismo do sujeito. E atualmente, né, assim, o que eu vi lá é que ele avançou bastante, mas nós paramos aqui no projeto de trabalho. Então, ele está discutindo os rizomas de aprendizagens, cartografias de aprendizagens, que já talvez tenha a ver exatamente com os projetos de trabalho, no meu entendimento tem, mas tem um olhar já bem diferenciado que a gente nem chegou a discutir por aqui, né? A minha professora discute um grupo da Esbrino a questão da tecnologia. Infelizmente, no Brasil, nós discutimos, toda vez que discutimos tecnologia, nós discutimos enquanto produto, né? E ela, o tempo todo, assim como o grupo dela, nós estamos pensando a tecnologia como um instrumento e que ela só pode ser veiculada, ou ser um importante veículo na educação se ela tiver uma mediação humana muito bem feita, para que ela não caia na ideia de uma robotização do ensino, né? Então, é um outro olhar que passa antes pela relação humana, né?
Então, um outro olhar que muito importante em tempos de pandemia, em que a solução se coloca por meio da tecnologia e não é ela, né? Uma vez que se a nossa população, né, nós temos outros quesitos muitíssimos importantes na escola, na família, na sociedade para resolver, e não foram resolvidos. E muito importante dizer também que a tecnologia, ela pode não estar e não estar a serviço da humanização do homem, não é? Quantos trabalhos foram tirados, estão sendo excluídos em função da robotização do trabalho, não é? Essa é uma pergunta, não dá para entrar também nessa discussão, também não é minha área principal de discussão, vamos recortar. Eu vou passar para a terceira etapa e ver se eu consigo conter o meu cachorrinho aqui. Um abraço.